Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar o lance para analisar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Cruzeiro e Flamengo vivem cenários opostos nos últimos dias da inscrição da Libertadores. Eu creio que o que está pesando sobre o Boto essas inscrições para a Libertadores. Até agora ele não conseguiu reforço nenhum. Precisa de um grande nome, é o que eu venho falando há um bom tempo, acho que desde o ano passado, seis meses, ele tem que trazer um grande reforço para dar esperança à torcida, inflamar a torcida melhor do que dar esperança, porque o time já é muito bom, inflamar a torcida e vender mais camisas, levar mais público ao estádio. Então precisa de um grande jogador em cada seis meses. Por isso ele está sendo tão cobrado, tão criticado nessas últimas semanas. Sobre Cruzeiro e Flamengo, acho que vai ser a grande partida. Tá? Acho que vai ser o grande jogo da Libertadores, rivalidade nacional e dois times que investem muito dinheiro nos seus clubes. Então o Flamengo tem que se estar preparado para essa final, colocar assim, porque é um grande jogo da Libertadores e só um passe. Então tem que tudo ou nada, Cruzeiro e Flamengo nessa Libertadores. E o Flamengo vive essa crise, mas o Arrascaeta já fez uma convocação para o time, falando que é novo caminho, novos pensamentos. Então o time tem que ser mais aguerrido, lutar bastante para conseguir os objetivos. O Flamengo esse ano está devendo muito a torcida, perdeu a Sul-Americana, perdeu a Supercopa, a Recopa, e isso faz com que cada vez mais a cobrança chegue aos jogadores, ao treinador e ao diretor de futebol e principalmente ao presidente que controla isso tudo. Então é um processo, só a vitória, só os títulos pode fazer toda a diferença dentro do Flamengo. Vamos para outra notícia. Os números mostram porque Luiz Henrique é o reforço ideal para o Flamengo. Eu já falei, acho que ele vem para ser titular. Depois do Everton Ribeiro, nenhum jogador igualou a característica ou fazer um bom jogo. Prata teve altos e baixos, Luiz Araújo teve altos e baixos, Lohan também, Carrascal que jogou por ali, Paquetá também que foi colocado aí, viveu altos e baixos. Gerson tentou um pouco jogar ali, mas creio que acho que esse foi o grande motivo da saída dele, que é jogar com o segundo volante e colocando ele como ponto direito ali, e ele não, acho que não se adaptou e por isso saiu, mas é achismo meu. Mas para mim preciso de um jogador ali pela ala direita mais decisivo, mais craque, mais ídolo. Everton Ribeiro faz muita falta ao Flamengo jogando naquela posição ali, e é uma lacuna ainda que não foi tampada. Vamos para outra notícia. Ventania não muda planos do Flamengo no Ninho. Vem a tempestade aí, mas o Flamengo vai continuar com seu plano de treinamento, nada vai mudar, e o negócio é foco. Domingo tem contra o Vitória, esse clássico, essa disputa, e o Flamengo tem que mostrar que esses 10 dias teve efeito. O time tem que lutar por cada ponto, lutar por cada vitória, não pode ter abatimento durante a partida. Então situar ao máximo. Acho que os jogadores e o próprio treinador tem que entender, principalmente os jogadores, que 45 minutos tá seu máximo, sabendo que no banco tem jogadores de altíssima qualidade. Então você tem que situar no máximo e conseguir as vitórias. Uma coisa que o Zico falou há muito tempo, do treinador dele no tempo de Flamengo,
que você tem que ir para cima e nocautear o adversário. Ter um, dois, três, aí depois você tá acalmado no jogo e controla o jogo. Acho que falta essa ambição do Flamengo, entrar em campo, fazer um, dois, três e depois controlar a partida. Acho que o time do Flamengo vai levando, toque de bola pro lado, não é muito objetivo para fazer gol. Acho que o Flamengo tentando ser mais objetivo, arriscando mais, eu acho que o Flamengo consegue aí esses 3 gols rapidinho e controla as partidas. Acho que tem que ser um objetivo do Flamengo. Entrar com esse objetivo de nos 15 minutos iniciais, 20 minutos iniciais, meter 3 gols. E situar no máximo, porque sabendo que se cansou no segundo tempo, tem peças de alta qualidade que pode substituí-lo. Vamos para mais notícias do Flamengo. Flamengo discute pagamento com Zenit pela contratação de Luiz Henrique. É uma questão assim que eu acho complicado demais. Porque você tem que ir já na certeza, não tem que ficar discussão com o Zenit. Você quer quantos? Tem quantos? Posso pagar 2x e vocês querem? Sim ou não? Acho que não tem muita coisa de ficar de resenha em relação ao Zenit, não. Tem que chegar e falar, ó, posso pagar em 4 vezes, vocês vão querer ou não vender ele, sim ou não, sim ou não, sim ou não. E se não deu, já tem a opção B, a opção C, a opção E, D, E e vai embora. Também tem que ser muito ágil nessas janelas quando se mostra interessado por um jogador. Quando fica muita enrolação, não anda para frente. Outra notícia, sem Almada, o Flamengo avança por Luiz Henrique, é o que eu falei. O Flamengo ficou muito na conversinha com o Almada, esperando ele decidir. Eu acho que o Flamengo tem que ser mais certeiro. Quer vir? Sim. Quer vir? Não, não. Beleza, vamos atrás do outro. Tem outro nome, vamos atrás. Então o Flamengo não pode ficar sendo oportunista no mercado. O Flamengo tem que entrar no negócio sendo grande, sendo uma equipe grande, uma equipe forte, uma equipe unida. Então eu creio que esses jogadores aí, Almada, Luiz Henrique, o Flamengo tem que chegar na certeza que vai contratá-lo de uma vez. Se ficar muito rolando, também tem que ir para uma outra opção e descartar esse jogador que está de olho. Acho que esse é o caminho que o Flamengo tem que percorrer para conseguir uma contratação e contratar rápido. Então o Flamengo tem que ver o que ele quer na sua equipe. Eu acho que o jogador que ele quer hoje é um ponta-direita. Acho que ali tanto Prato como Luiz Araújo não conseguem se firmar, é sempre um rodízio entre os dois. E eu creio que Luiz Henrique vindo vai ser essa peça fundamental. Eu acho que pro ano que vem o Flamengo deve ir atrás do lateral esquerdo, está desfazendo do Vina, Alexandre já está renovando por mais um ano, e Ayrton Lucas não se afirma como titular, com todo aquele potencial dele que ele tem, velocidade, chute forte, bom cruzamento. Então, eu creio que o Flamengo tem que trabalhar em 6 meses uma contratação. Então tem que ter definição do treinador Leonardo Jardim para saber qual jogador que ele necessita para o Flamengo em 6 meses e atrás. Fechando, vou colocar como exemplo, fechando com o Luiz Henrique, já tem que ver a lateral esquerda. Para mim vai ser um setor que vai necessitar de uma boa contratação, grande lateral. Quais são os laterais que tem no mercado? Então também tem que trabalhar esses 6 meses atrás de reforços. Vamos para mais notícias. Luiz Henrique vive alta no Zenit antes de possível ida ao Flamengo. Isso que não dá, acho que
Eu acho que isso que está prendendo o Luiz Henrique no Flamengo. Eu acho que o Flamengo, como jogador quer vir, vem. Foi o caso do Paquetá, tinha outros propósitos, falou, só aceito do Flamengo, eu quero ir pro Flamengo e veio. Eu acho que Luiz Henrique, vivendo alto no Zenit, tendo suas oportunidades na seleção brasileira, eu creio muito difícil que ele consiga essa contratação. Então estou um pouquinho não tanta esperança, porque quando o Flamengo contrata, ele contrata rápido. Então não tem muita resenha não, ele está tendo muita resenha em relação ao Luiz Henrique. Vamos para outra notícia, parte 2. Por que Almada preferiu o River ao Flamengo? Para mim, a resposta é única e simples, bem tranquilo. O Almada seria reserva da Arrascaeta e ele lá no River vai ser titular absoluto. Acho que a escolha dele foi essa e não tem mais porquê resenha não. Eu creio que o Almada foi para ser titular. No Flamengo seria banco. Então também tem que priorizar os setores onde vê que é fraco tecnicamente, que precisa de um jogador que funcione. Isso aí depende muito do treinador da Leonardo Jardim, ter essa visão rápida. Você fala, pô, esse setor aqui eu preciso de um jogador forte, sério. Vocês têm 6 meses aí para trabalhar e me trazer. Então eu creio que esse tem que ser o trabalho do técnico para o diretor para o mercado de jogadores. Essa análise foi comigo, Eduardo. Usei o Lance como referência. Ali tem um trabalho jornalístico. Entre lá, leia a notícia, se informe, crie sua opinião, faça sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.